Olá meus amigos, estamos chegando com mais um ADV Jus TV, feito com aquele compromisso e profissionalismo você merece. Já começo te agradecendo por me acompanhar sempre na TV, redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e no nosso site que é o advjus.net. Obrigado da companhia de sempre. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia Jurídica, ADV especial com 2 participações, Agenda Jurídica, Estante Jurídica, Vocabulário Jurídico, Marketing Jurídico, Sala de Visitas e Entrevistas com o Dr. Eduardo Benini e Momento Divino. Tudo isso, muito mais, agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Legal! Para não sair da nossa praxe aqui, a gente já começa o programa de hoje com uma notícia de cunho jurídico. Olha só que notícia interessante. Juíza é punida com advertência por se negar a despachar com o advogado. Só faltava essa. Juíza de Praia Grande, Cristiana Amor Espim, é punida com advertência por se negar a despachar com advogados sem prévio protocolo de petição nos autos. Ela inventou essa lei. O desembargador Tasso Duarte, do TJ, afirmou que a condição imposta pela magistrada não está prevista na legislação. Que novidade! E ainda, o atendimento aos advogados deve ocorrer a qualquer momento. Olha, eu sei muito bem que às vezes tem alguns colegas que podem até exagerar, Mas o juiz, pelo que eu saiba, o juiz, ele é juiz 24 horas, investido do poder jurisdicional de que dispõe. E a obrigação é atender sempre, o pleito do advogado. É isso que a lei diz, é isso que esperamos. É isso aí. Dando sequência ao nosso programa de hoje, agora nós vamos falar de direito urbanístico. A competência de sempre do Dr. Roberto Guimarães, nosso parceiro de ADV especial. Confira. Olá pessoal, conforme anunciado, nessa edição do ADV especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre direito urbanístico, hoje falaremos sobre a 7ª e última espécie de parcelamento do solo urbano, ou seja, o desdobro e o desmembramento simples. Desdobro se distingue do desmembramento, embora possam na prática se confundir. Diferença marcante é que o desdobro tem por objeto lote ou terreno proveniente de parcelamento do solo registrado. Já o desmembramento, por sua vez, é aquela espécie prevista na Lei dos Registros Públicos, Lei Federal 6.015 de 73, no artigo 67.2, número 4, e no parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 135, tendo por objeto terreno ou gleba bruta, dando origem a 2 ou mais unidades imobiliárias novas. No desmembramento, aqui em referência, o registro especial previsto na Lei Federal 6766 de 79 será dispensado, levando em conta o baixo impacto urbanístico, a dimensão da área e o número dos lotes criados, bem como a existência prévia de infraestrutura e que o imóvel bruto não tenha sido objeto de outro desmembramento. A razão da dispensa do registro imobiliário é para se evitar que as exigências legais, como reserva de área verde institucional, por exemplo, inviabilizem o desmembramento, fazendo surgir nas cidades terrenos ociosos sem destinação social. O município de Ribeirão, por exemplo, teima em exigir a reserva de área verde institucional, assim como doação de viário, em todos os casos de desmembramento simples. E, como se pode facilmente detectar, a existência de grandes terrenos sem utilização. No momento, discute-se em nossa cidade a nova Lei do Parcelamento do Solo, que carece de reparos e da quebra de paradigmas, para que se dê cumprimento efetivo ao Estatuto da Cidade e seus instrumentos urbanísticos problemáticos de serem aplicados.
E isso porque o desmembramento simples pode ser um mecanismo mais pragmático e menos desgastante politicamente para o município. Em razão da tramitação do projeto da nova lei do parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, nos próximos programas do ADV-JUS Especial falaremos sobre seu conteúdo, destacando seus aspectos dignos de elogio e críticas. Obrigado e conto com a participação de vocês. Ok, muito obrigado, doutor. Agora é o momento da agenda jurídica aqui do nosso programa. Nós estamos destacando para você, olha só, uma palestra presencial na sede da Casa da Advocacia Cidadania aqui de Ribeirão Preto. Simpósio presencial, não é online, hein? Acerca de julgamento do STJ. Isso aqui está uma confusão, né? Um rol taxativo da ANS e sua ampliação. E tem desdobramentos. A realização, segunda-feira, dia 8 de agosto, a partir de 19 horas e 30 minutos. Várias presenças confirmadas, né? Sendo que um dos expositores, o magistrado Dr. Eduardo Fonseca Costa. Excelente oportunidade para quem quer se inteirar aí de direito médico, ok? Ó, inscrição, como sempre, na Casa do Advogado, né? Como sempre não, aliás, como a maioria das palestras são realmente de forma solidária. Ó, maiores informações na sede da OAB Ribeirão Preto. Entre em contato, participe. Agora vamos para o nosso próximo assunto aqui em nosso programa. É mais um ADV especial, Direito Ambiental, com a competência do Dr. Fabrício Martins Pereira, nosso parceiro de ADV especial. Veja aí. Olá, amigos do ADV-JUS. Hoje no ADV especial nós falaremos um pouquinho sobre a responsabilidade pelos danos ambientais causados em razão das queimadas. Pois bem, o proprietário ou a pessoa, a empresa que explora uma propriedade rural, ela é diretamente responsável por queimadas que ocorram dentro da propriedade, seja ela de qualquer natureza, inclusive é capturado como crime botar fogo em vegetação. Pois bem, nós vamos falar um pouquinho hoje especificamente sobre a queimada da cana, né, dos canaviais. Por quê? Porque o tempo de estiagem, a seca se aproxima e as queimadas são frequentes nesta época do ano. Existem vários mitos a respeito da responsabilidade do proprietário ou do produtor agrícola que produz essa cana para fornecer para as usinas, as próprias usinas, quando ocorrem esses incêndios. Pois bem, a responsabilidade é do proprietário e a responsabilidade é de todos aqueles que estão na cadeia produtiva, todos aqueles que se beneficiam de alguma forma economicamente desta produção. E ao contrário do que o senso comum diz e as normas gerais do direito nos informam, mas essa responsabilidade ela é objetiva, ou seja, somente é tirada essa responsabilidade dessas pessoas que eu citei quando ocorre essa queimada por motivo de força maior, evento da natureza, né, melhor dizendo, ou então quando há um incêndio criminoso. Aquela situação, por exemplo, que o vizinho foi lá e botou fogo no seu canavial. Óbvio que a prova é muito difícil, mas havendo a prova de que a queimada foi criminosa, intencional, dolosa, praticada por outra pessoa, é que exime do proprietário ou de qualquer um dentro da cadeia de exploração dessa atividade, essa responsabilidade. Pois bem, uma vez constatada a queima, há necessidade de se recompor essa vegetação que foi queimada e isso é feito através da apresentação aos órgãos ambientais de um projeto de recuperação. Então, ficar muito atento na época de queimada, principalmente os produtores rurais, a terem as brigadas de incêndio e todas as medidas cabíveis para evitar a queimada. Forte abraço a todos e espero vê-los aqui no nosso próximo ADV especial. Ok, doutor Fabrício. Agora, o momento é do vocabulário jurídico, o desafio aqui do nosso programa. Olha só, o que é quinto constitucional? Tem tanta gente falando
a respeito do quinto, né? Não coisa boa, mas tem muita gente falando do quinto constitucional. Resposta que muita gente sabe, eu tenho certeza. Nós vamos aí refrescar a cabeça de quem não se lembra e como funciona no intervalinho, certo? Ok, agora nós vamos de estante jurídica aqui do ADVJus TV, o pessoal gosta muito, veja que obra importante. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual de Direito Processual Civil. Manual de Direito Processual Civil, volume único, capa dura. É uma ótima edição. Autoria Daniel Amorim Assunção Neves. Editora Juspodium. Mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Legal demais! Agora aquele momento daquela paradinha para aquela aguinha, aquele cafezinho aqui do ADVJus, mas você sabe, voltamos na sequência. Eu te convido para que você fique aqui. Na sequência nós vamos ter uma entrevista muito especial que fizemos nesta semana aqui na sala de visita, no estúdio do ADVJus TV com o doutor Eduardo Benini, advogado, meu colega. Interessante entrevista. Fique ligadinho, voltamos já. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Top Agência de Marketing Digital Jurídico. Gestão de redes sociais. Identidade visual. Vídeos. Contate-nos. O que é quinto constitucional? É a parte que a Constituição Federal reserva a membros do Ministério Público e advogados na composição dos tribunais. Num tribunal constituído por 20 juízes, por exemplo, 4 lugares devem ser preenchidos, sendo 2 por integrantes do Ministério Público e 2 por advogados. Legal demais ter você aqui comigo no ADVJus TV. Agora nós queremos falar para você que é advogado, que é advogada, né, a importância do marketing jurídico. E a Top Marketing Vídeo e Publicidade faz no capricho para você. Dê esta incumbência para realmente quem entende, ok? A Top, olha, faz gestão de redes sociais, websites responsivos, campanha de anúncios e Google Ads. É muito importante na vida do profissional da advocacia. Facinho, você pode entrar em contato, ficar aí por dentro de tudo que pode ser oferecido, evidentemente com base no estatuto da OAB aqui pela Top, ok? Ou então venha para saber ou participar do programa ou ainda do ADV Especial, que é um marketing jurídico de imagem com conteúdo muito legal, muito importante. Olha, esse quadro aqui, muita gente pede a volta dele, alguns programas que a gente não apresentava e trouxemos de volta, né, com este viés aqui, ó. Seus direitos, né? Você sabia que os requisitos para ser eleito, cargo público, né? Deputado, senador e muito mais, né? Olha lá. As condições são essas aqui, ó. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio no lugar da circunscrição, tem gente que teima, né? E filiação partidária, evidente, idade conforme o caso e não ser analfabeto. Aí pega, né? Aí pega. Mas as condições são essas aí. Quem quiser concorrer ao pleito, inclusive, que se avizinha, tem que estar aqui enquadrado nesse rol, ok? Espero que quem está concorrendo esteja preenchendo os requisitos. Agora, o momento da entrevista. Eu já anunciei antes uma entrevista interessantíssima que fizemos aqui com o meu colega advogado, o Dr. Eduardo Benini. Confira! Olá amigos, com imensa satisfação eu recebo aqui na sala de visitas do ADVJus TV de hoje o meu colega advogado, Dr. Eduardo Benini. Ele é advogado, como eu falei, palestrante, né? E também integrante da Comissão de Direito do Agronegócio aqui da nossa 12ª subseção. E ele aceitou o meu convite para que falássemos a respeito de uma interessante pauta.
o Conselho de Administração nas empresas do agronegócio, o papel do advogado conselheiro jurídico. Doutor Eduardo, muito obrigado, viu, da sua presença comigo hoje aqui em nosso ADV Jus TV. Marco, eu que agradeço o convite, agradeço a possibilidade de falar um pouquinho desse tema, que é um tema que eu gosto muito, é um tema que está ligado aí ao meu dia a dia e que eu acho que a gente vai poder ter a oportunidade de falar um pouquinho e tirar alguns mitos em relação a esse papel que o advogado tem e que é uma oportunidade de carreira. Sim, de trabalho. É verdade. Doutor, então, e o tema, né, que foi objeto, inclusive, de uma palestra sua, como a gente já citou, né, eu gostaria de saber qual foi a sua impressão posterior, né? Pois sabe que essa palestra foi um convite da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, né, da OAB da 12ª subseção, que a gente discutiu um pouco justamente essa alternativa de carreira que é o Conselho de Administração. Então, o impacto que sempre me causa nesse tipo de palestra é como esse tipo de tema é pouco divulgado, é pouco discutido entre os advogados. É verdade. É um tema que muitas vezes fica ali meio ao lado, as pessoas imaginam que é um tema muito direcionado às empresas grandes, empresas de São Paulo, um direito corporativo que está assim, muito distante do nosso dia a dia, e na verdade não está. Essas empresas estão aí, essas oportunidades estão aqui próximas de nós. Foi muito gratificante essa palestra que vários amigos estiveram presentes, a gente teve a oportunidade de contar um pouquinho de como a minha carreira me direcionou para isso. Então eu contei um pouquinho dessa história. Então, aí a gente com satisfação recebeu um interessante release do doutor Eduardo, né, doutor? E o senhor sinalizou, inclusive, alguns tópicos, né? Por exemplo, que no início dos anos 2000, eu sei muito bem, né? O jurídico terceirizado e jurídico interno. E eu gostaria que o senhor fizesse aí um apanhado desses dois temas. Pois quando eu recebi o convite para fazer essa palestra e eu quis contar um pouquinho de como foi essa minha trajetória. E eu me lembro que no começo dos anos 2000 se discutia muito um processo de terceirização completa do jurídico e isso dava ao advogado quase que um papel secundário do ponto de vista estratégico. Verdade. E eu sempre me questionava, poxa, mas o jurídico me parece algo tão importante na tomada de uma decisão e acaba que as empresas passaram a abrir mão daquele advogado construído internamente com valores da empresa, e ele foi sumindo de dentro dessas empresas. E eu contei um pouco disso na palestra, porque hoje a gente vê um movimento exatamente ao contrário. É o renascimento desse advogado que tem um papel estratégico na tomada de decisão. Certeza. E que aí eu contei um pouco essa história justamente para chegar nesse ponto do conselho. Ao final eu vou desenvolver outros temas aí, mas eu vou chegar na questão do conselho. É isso mesmo. Doutor, como o senhor destacaria, né, com relação ao início aí da carreira do advogado e também, né, o perfil dos escritórios de advocacia no início desse milênio, né? Porque todo mundo fala, é quase que recorrente aqui no ADV Jus, as pessoas, colegas, né, falam, nossa, a advocacia mudou e mudou muito, né? O que o senhor acha que é relevante destacar nesse viés? Olha, o que eu destaquei na palestra, até retomando aí o material, é o fato de que nesse mesmo período em que se discutia essa maior terceirização de serviços jurídicos e menor importância do advogado interno, eu destaquei que aqui em Ribeirão Preto havia poucas bancas de advogado. Eram muito advogado individual ou muitas composições de pessoas que dividiam espaços, mas que não tinham um projeto em comum. E eu tive a oportunidade de trabalhar um escritório no início de 2006, um escritório de São Paulo. E lá nesse escritório eu vi já com toda os valores corporativos, eu vi uma estrutura totalmente diferente. Um know-how diferente. Uma estrutura em que o marketing era cuidado por uma pessoa contratada para fazer marketing. Em que o RH, havia lá uma pessoa para cuidar de RH. Em que processos internos eram cuidadosamente estudados. As pessoas tinham papéis de direção, não só papel operacional de advogado. E aí eu conto um pouco disso porque no início dos anos 2000, talvez Ribeirão não tinha isso. Você poderia eleger um ou dois escritórios que tinham isso daí. Hoje já são vários escritórios já com essas estruturas. São escritórios que não são mais pessoas que trabalham juntos, mas é um negócio e este negócio para gerar riqueza. É um novo modelo. Exatamente. É um modelo empresarial. Sim.
É um modelo novo, né, doutor? Doutor, agora focando um pouquinho nesse tema importante também, governança corporativa, né? Novas regras abrem possibilidade para o advogado. É justamente o que o senhor estava falando, né? Aquela advocacia tradicional, ela ficou ali já praticamente no passado, apesar de a gente saber que tem colegas que por aí insistem ainda. Não digo que talvez aqui em Ribeirão Preto, né? Mas a gente sabe ainda que existe um pouquinho. A questão da governança corporativa, e eu comentei um pouco disso na palestra, sem avançar muito na discussão do que é a governança, de como ela se estrutura, enfim, mas o que eu disse um pouco talvez, Marco, como a governança ela é direcionada a partir de movimentos da empresa, que, por exemplo, captação de recursos. Uma empresa que depende de financiamento em banco, por exemplo, talvez ela tenha uma governança diferente de uma empresa que os próprios sócios estão colocando dinheiro lá dentro. Então, as preocupações são outras. Então, o que eu coloco em relação a isso, ou uma empresa que busca investidores. Pega os modelos das startups que nós vemos por aí. São empresas de início e que já se estruturam muito fortemente em definição de papéis, definição de limites para administrador, limites para... Por quê? Porque isso, quando o investidor entra, ele quer regras muito claras em relação a esses temas. Então, um pouco o que eu digo essas estruturas de governança, elas abrem oportunidades de trabalho para o advogado. Então, você pensar essas estruturas de governança a partir de formas de captação de recurso, formas de como a empresa se apresenta no mercado, é algo relevante e algo que o papel do advogado é fundamental. Doutor, agora de uma forma específica, como que a gente pode, né, trazer aí os pessoal que está nos acompanhando, principalmente, com certeza temos muitos colegas, outras pessoas também de outras áreas, né? Mas o senhor destacou aí que são novas frentes, né, que abrem, são portas que abrem para o advogado. Quais a gente pode enumerar? Olha, eu vejo claramente uma que, por exemplo, a gente muitas vezes se distancia dela, mas o advogado mediador nas empresas familiares. Ah, sim. E que ele pode estar muito bem lançado dentro de uma estrutura de governança na medida em que ele acompanha o dia a dia das reuniões societárias como, de fato, um conselheiro que não é só chamado no momento de algum problema, mas ele se acultura em relação à sociedade. Ele faz parte. Ele faz parte em relação à sociedade porque, com o passar do tempo, ele tem mais repertório para ajudar na solução de problemas. Certo. Então, essa é uma oportunidade interessante. É uma oportunidade interessante também o papel do advogado, que ele escapa um pouco da rotina de processo, da rotina de elaboração de contratos e entra um pouquinho na rotina de tomada de decisão. E para isso ele vai precisar conhecer um pouco mais do negócio e talvez um pouco menos do direito. Então, são papéis que o advogado cada vez mais estão aí, são oportunidades de trabalho e importantes. É mais uma área administrativa também, né, que com certeza, atuando também nesse viés, o advogado com certeza vai ter um pouquinho mais de brevidade, quem sabe, na resolução daqueles embates, né, doutor? Exato. Agora aqui, o que podemos falar especificamente, né, com relação à atuação do advogado no conselho da administração? O senhor já falou, né, que olha, ele vai tomar parte, ele passou a fazer parte, né? Mas o que mais a gente pode destacar? Isso é uma coisa tão importante, né, doutor? Conselho de administração. Doutor Marco, acho que é importante, sim, no Conselho de Administração, ele é um conselho, ele é um órgão estratégico, né? Então, para quem está nos acompanhando aí, é importante a gente relembrar que as sociedades empresárias, elas se representam, né, por meio do seu corpo de direção. Então, na sociedade limitada, lá eu tenho o administrador, na sociedade anônima eu tenho o administrador, o diretor. E o Conselho de Administração, ele é um órgão que está ali entre a gestão da sociedade, a administração da sociedade, e a reunião de sócios ou a assembleia de acionistas. Certo. Ele está no meio disso daqui. É um órgão que compõe a administração da companhia, mas é um órgão que ele não é executivo. Ele não vai lá precisa contratar 500 funcionários. Não é o conselho de administração que vai lá, ou o conselheiro de administração que vai lá proceder à contratação. Mas ele vai tomar decisão estratégica. Nesse ponto, surge aí um espaço para a atuação do advogado, na medida em que ele permite ou ele traz novos elementos para a tomada de decisão do empresário. Então, uma empresa que às vezes quer mudar a forma de contratação de determinado grupo de funcionários ou de determinado grupo de empresas, o advogado, o conselheiro de administração,
ele tem a capacidade de ter um olhar naquilo e levantar riscos, que não são só riscos operacionais ou riscos de mercado, mas os riscos jurídicos também. E aí faz todo sentido que esse advogado ele participe de várias reuniões e não seja só chamado para opinar naquela operação, porque ao mesmo tempo que ele opina com o risco jurídico, ele faz um equilíbrio em relação aos valores da empresa. Tá que interessante, né? Então ele é capaz de não olhar só... Vamos fazer o contraponto, né? O contraponto, uma decisão estratégica é chamar um advogado ocasionalmente, pontualmente, para ir lá e opinar. Aí ele vai lá e opina, isso tem um grande risco jurídico. Sim. Tudo ok. Agora, o conselheiro jurídico que já vem acompanhando a empresa, ele dá essa mesma opinião do risco jurídico, mas ela temperada com a cultura da empresa. Você, tem um risco jurídico aqui, mas a gente tem decisões parecidas que já tomamos, ou esse risco é um risco que a gente consegue correr, entendeu? Ele traz um elemento diferente. Ele vive a empresa, né, doutor? É a empresa, exatamente. É isso mesmo. Legal demais, muito obrigado, doutor. Meus amigos, agora é o momento divino. Crepúsculo, vinho, combinação perfeita. Gosto muito. Veja aí. Vinho, experimentam Syrah 2018. Possui cor vermelho púrpura com reflexos violáceos. No seu olfato, aroma frutado de ameixa preta com notas mentoladas e picantes. Possui em seu paladar corpo médio, com taninos elegantes e acidez leve. Uva Syrah. Ele é produzido por Quinta Madre de Água, região do Dão, Portugal. Na harmonização vai muito bem com carnes vermelhas e queijos maduros. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Final de mais um ADV Just TV. Semana que vem voltamos com um programa inédito, certeza. ADV Justo ligado, ADV especial. Vem pra cá fazer parte você também. Forte abraço e até o próximo.